Aproveitando que hoje é basicamente o Dia Mundial do Estado, ou pelo menos na maior parte do mundo é comemorado o Dia da Mentira, então portanto o Dia do Estado, vamos fazer um vídeo explicando por que o Estado não protege você, por que é mentira que o Estado deve ter o monopólio da justiça e da polícia, e explicando pra você como que seria isso numa sociedade libertária. Bora dar uma nerdada sobre segurança e justiça por, sei lá, uma meia hora? Roda a vinheta. E aí pessoal, beleza? Bem-vindos ao canal Libertário 013. O meu nome é Caio, esse é um canal de viés alço-libertário, eu falo sobre economia, filosofia, política e ética por essa perspectiva. O vídeo de hoje é basicamente um especial de 1º de abril, que é o dia do Estado, e também um especial porque o canal bateu 911 inscritos, eu coloquei essa meta, vocês me ajudaram a bater a meta, então eis o vídeo especial dela, da meta batida, porque 911, para quem não sabe, né, 911 é o código de emergência nos Estados Unidos, então vamos fazer um vídeo sobre polícia, essas coisas numa sociedade libertária. Se você não sabe por que eu estou vestindo essa camisa e esse boné, é porque você não me segue no Instagram. Esse é basicamente um merchan aqui da nova parceira do canal, que é a Manifesto 38, é uma banda de punk rock que também vende camisetas, então se você quiser comprar camisetas como essas, aqui não dá pra ver muita estampa, né, porque tá meio zoado, mas enfim, mostrando aqui um pouco pra vocês. Mas tem vários modelos lá, segue lá no Instagram deles lá também, tá aqui na descrição, segue o meu também, que tá aqui na descrição, que aí você vê lá os modelos que eles têm e compra uma camiseta, e comprando uma camiseta você ajuda também o canal aqui financeiramente. Mas sem mais delongas, vamos entrar aí no assunto do vídeo, porque hoje tem muita coisa pra falar. Bom, primeiro, para quem não conhece, eu sou um austro-libertário, então eu defendo que todos os serviços devem ser providos por mercado. Ou seja, por alguma empresa que queira fazer esses serviços e faça de maneira voluntária, assinando um contrato com as partes. Para isso, inclusive, eu defendo que serviços de justiça, serviços de bombeiro, serviço de saúde também sejam providos pelo mercado. Da mesma forma que você assina hoje um contrato com uma empresa de TV a cabo e você faz um contrato com ela dizendo, olha só, eu, Joãozinho aqui, vou pagar, sei lá, R$200 e vocês vão me dar canais A, B, C, D, até a Z. Vocês me dão esses canais, eu pago esse valor todo mês, é uma assinatura, eu pago, e quando eu não quiser mais pagar esse contrato, eu ligo para vocês e falo, olha só, esse mês eu decidi encerrar a nossa parceria, eu não quero mais esse contrato, então, portanto, vocês podem vir buscar o aparelho, se for um aparelho que a empresa disponibilizou para você ver, como geralmente pode ser, sei lá, só simplesmente o sinal que é liberado na sua TV, pode ser de diversas formas, mas você findou aquele contrato, ou seja, você não tem mais um contrato firmado. Da mesma forma, para a gente libertário, isso deveria poder ser feito com agências de segurança, com bombeiro, com paramédicos e todo tipo de serviço. Da mesma forma, por exemplo, hoje já tem isso em planos de saúde, mas ainda é extremamente regulado, extremamente burocratizado por parte do Estado. E o que a gente defende do ponto de vista libertário é que simplesmente não deveria haver uma agência criminosa, como é o Estado, que provê o monopólio do crime numa determinada região, como o Rothbard coloca na Anatomia do Estado. Essa relação não deveria conter um meio termo entre você e uma agência de seguros, por exemplo, de seguro de saúde, né? Por quê? O Estado ele cria regras arbitrárias e ele cria um ambiente de insegurança jurídica, porque ele cria essas regras arbitrárias e a qualquer momento o Estado pode simplesmente mudar as regras por qualquer motivo, e geralmente esse motivo é para ferrar algum player que não está ajudando ele e ajudando a concorrência, e isso gera um incentivo para duas coisas. Primeiro, pensa da seguinte forma, você é dono de uma empresa de seguros. Você está empreendendo numa área em que o governante daquela área ele pode simplesmente mudar as regras a qualquer momento para prejudicar você porque ele pode. Quanto você vai cobrar pelo seu serviço? Primeiro, se você decidir fazer esse serviço, porque você pode simplesmente falar, não, eu não vou trabalhar nessa área porque essa área é problemática. Mas digamos que você decidiu trabalhar nessa área. Qual que é o incentivo que você tem para cobrar preços mais baratos? Porque você vai ter um grande custo para fazer essa operação. Você vai ter que contratar médicos, você vai ter que desenvolver, talvez até construir um hospital em si, ou pelo menos alugar um hospital, a estrutura física de um hospital. Você vai ter que
ter um certo estoque de medicamento, por exemplo, se você for prover medicamentos, tipo assim, digamos que no meu plano de saúde está incluído alguns graus de medicamento. Sei lá, de repente o cara foi no médico, aí o seu médico atendeu e constatou que o rapaz está com a pessoa lá está com uma infecção. Aí precisa de um antibiótico e também ela está com um quadro de febre por causa da infecção, então precisa de um antibiótico e um antitérmico. Então você vai lá e dá esses dois remédios, a pessoa pode passar ali na farmácia dentro do seu hospital e retirar esses remédios sem custo, porque já está incluído no custo da mensalidade, então você provê esse serviço como tipo, uma vantagem. Qual que é o custo que você tem que... Qual que é o preço que você vai cobrar disso? Porque a qualquer momento você pode estar operando em prejuízo, que é o que geralmente acontece, você vai operando em prejuízo, jogando, chutando a lata para frente, de certa forma, até que chega um ponto em que empata e você começa a ter lucro, porque é uma operação de longo prazo. E se no meio dessa operação de longo prazo, simplesmente o governo criar uma regra que fala assim, não, você não pode prover medicamentos gratuitos, ou você não pode cobrar a mais na mensalidade para poder prover esses medicamentos, então tira a sua principal vantagem competitiva em relação aos seus outros competidores, e basicamente agora você está igual a todo mundo, porque simplesmente alguém chorou porque você estava atraindo mais clientes. E alguém processou você por concorrência injusta, o governo aceitou o argumento porque, sei lá, depois de anos se descobre que tinha um esquema de corrupção ali e pagou por esse jurado, que eu já entro nessa questão da venda de sentença também. Isso pode acontecer. Então todo esse curso, esse manicômio maluco que é empreender sobre a regra do Estado, você precisa colocar na balança. Você precisa colocar isso como, tipo, qual que é a chance disso acontecer de 0 a 10? Você não pode colocar 0. Porque se você colocar 0, você está sendo um mau empreendedor. Você pode acabar se ferrando por causa de leis do Estado. Então, você já tem um problema. O que nos leva ao próximo ponto, que é a questão... Não há absolutamente nenhuma punição, portanto, nenhum desincentivo para que haja venda de sentenças dentro da organização que a gente tem do Estado hoje em dia. Porque assim, digamos que o juiz Zezinho foi pego vendendo sentenças. Então, chegavam empresas para ele, sei lá, de repente de qualquer ramo, e chegava e falava, ô Zezinho, a gente tá com uma causa aí para estourar, sei lá, vai dar 1 milhão de prejuízo. Se a gente pagar 70 mil, você libera essa causa pra gente aí, você dá indeferido? Porque assim, a empresa corrupta, ela teria o incentivo, porque assim, ou ela paga esses 70 mil para esse juiz, ou ela toma 1 milhão na cabeça, por exemplo. Então é muito mais barato para ela corromper o juiz do que pagar a causa. As vítimas dessa empresa, no caso, vamos supor que seja uma ação de indenização, elas vão acabar tendo um julgamento injusto. E depois, se isso for descoberto, que já é um grande porém que nos leva ao próximo ponto, que é a ineficiência da polícia estatal, se isso for descoberto, bom, o que vai acontecer com o juiz Zezinho? Ele vai tomar uma punição muito, muito boa, muito exemplar e que desincentiva completamente a venda de sentença, que é a aposentadoria compulsória. Vamos colocar assim, se ele ganha 60 mil reais por mês, mais que o penduricário, caralho, que ele faça 90 mil reais por mês de salário de imposto, ele vai ser aposentado compulsoriamente, ou seja, se ele tem, sei lá, 40 anos, 50 anos e já é juiz, até ele morrer, ele vai ficar recebendo 90 mil reais, mais os penduricários, mais os benefícios que ele tinha, porque ele está sendo punido pelo governo por ter praticado venda de sentença, que na prática é uma fraude processual, e deveria colocar ele na cadeia, mas não, ele só é aposentado compulsoriamente. Aí eu pergunto para você que está assistindo o vídeo, qual é o desincentivo que ele tem para não cometer um crime de venda de sentenças? Nenhum. O tribunal que ele militava ali, que ele era o juiz, vai sofrer algum tipo de boicote? Não. Vai ser aberta uma sindicância para investigar se tinham outras pessoas ali? Pode ser aberta, mas muito provavelmente não vai dar em nada. Então eu pergunto, qual que é a mensagem que você passa para outros juízes? Bom, se eu for pego, eu vou ser aposentado. Então beleza, eu continuo com o meu salário. Agora, se eu não for pego, eu posso ficar vendendo sentenças por anos, né, a fio, e recebendo ali 30 mil aqui, 40 mil ali, 50 mil ali, 2 mil aqui, 3 mil ali, e o cara vai recebendo e corrompendo o sistema de justiça, porque um dos pilares do direito é que você tenha um julgamento justo. Só que não é possível você ter um julgamento justo se uma das partes está comprando o juiz. Mas isso poderia acontecer numa sociedade libertária. Sim, poderia. Todo tipo de crime. Isso é uma coisa que as pessoas às vezes entendem de maneira equivocada acerca do que nós libertários defendemos.
A gente não defende que o libertarianismo, o aplicado na prática, que seria uma sociedade de leis privadas, uma sociedade libertária, vai ser a sociedade mais perfeita do mundo, que nunca vai ter crime, que vai todo mundo cantar Imagine do John Lennon em praça pública e soltar pombas da paz e todo mundo vai se abraçar e ser todo mundo feliz e contente e depois, sei lá, vai todo mundo cantar a música dos Ursinhos Carinhosos ainda para poder celebrar ainda mais a felicidade mundial. Não. Conflitos acontecem. Você tem pessoas ruins ainda. Você tem pessoas corruptas. Você tem pessoas que não vão se importar de cometer crimes. E essas pessoas, elas precisam ser punidas. Se você tem um tribunal que tinha um juiz que vendia sentença, a primeira pergunta que você vai fazer numa sociedade libertária é: essa empresa que tinha o tribunal, porque todos os tribunais eles vão ser empresariais, no caso eles vão ser geridos por uma empresa. E elas vão concorrer entre si para ver quem vai ter mais julgamentos naquele local com base em vários critérios. Reputação, sei lá, o preço também pode ser uma coisa, o quão bom aquele tribunal é, o quão rápido ele é também para resolver uma disputa, porque de que adianta você cobra, sei lá, um exemplo esdrúxulo aqui, você cobra R$10 para resolver uma disputa, mas você demora 20 anos para resolver. Você não vai ter cliente. Então, vários fatores levariam as pessoas a levar a sua disputa para determinado tribunal A ou B. E aí, digamos que o tribunal A lá foi pego com venda de sentença. Tinha um juiz lá vendendo sentença. Qual que é o incentivo para o tribunal? Primeiro, punir exemplarmente esse juiz, de maneira que ele possa ser punido, como é que eu posso dizer assim, de uma forma que desincentive a prática de venda de sentenças. Qual que é o incentivo que ele tem para restaurar a sua imagem? Porque, assim, pensa da seguinte forma: você tem uma disputa com uma determinada pessoa. Tem o tribunal A, o tribunal B e o tribunal C. O tribunal A está com acusação de venda de sentença, então está com um grande escândalo. O tribunal B e C não tem nenhum histórico disso, está de boa, nunca foi revelado nada, até onde você sabe, então, pelo menos naquele momento, eles parecem mais honestos. Na onde você vai levar a sua disputa? Sei lá, digamos que você fez um contrato de locação, por exemplo. E uma coisa mais simples, assim, só tipo assim, eu vou morar na casa do Zequinha lá, e aí a gente vai fazer um contrato de locação, nada muito complexo, só tipo assim, eu vou morar na sua casa, eu te pago, sei lá, R$1.000 e tá tudo bem, e a gente faz um contrato aqui da sua parte que, tipo assim, você não vai tocar fogo na casa, você não vai destruir a casa, alguma coisa razoável, assim, num contrato de locação padrão. Você vai levar essa disputa pro local A, que pode ter que o Zequinha pode corromper um juiz ali e ferrar você no contrato, ou pro local B ou C? A resposta é óbvia, você não vai levar para onde vende sentença. Só que aí que está o problema do Estado. Você não tem como não levar para um tribunal em que teve um juiz que vende sentenças, porque simplesmente o Estado decidiu que vai ser julgado naquela comarca, naquele tribunal, e foda-se, a sua opinião é irrelevante. Cala a boca, paga imposto, e inclusive paga imposto para sustentar o juiz corrupto. Que às vezes pode ter sido o juiz corrupto que ferrou você numa sentença, que era para você ter ganho um processo e não foi. Então, olha como o Estado perverte as coisas. E aí, voltando, por exemplo, do tribunal, do nosso hipotético tribunal A. Qual que é o incentivo que ele vai ter para restaurar a sua reputação? Todos. Porque se ele não restaurar a sua reputação, se as pessoas não voltarem a acreditar naquele tribunal e falar: esse tribunal é confiável e honesto, e esse episódio de venda de sentença foi uma coisa que foi sim uma crise, foi uma coisa muito ruim, mas olha, ele revisou todas as sentenças daquele juiz ali, fez uma auditoria interna, melhorou os procedimentos, sei lá, mudou as políticas da empresa, fez uma campanha para explicar para as pessoas, para restaurar a sua reputação, falando: gente, olha só, tivemos esse problema, pedimos desculpa, mas fizemos isso, mudamos nosso compliance aqui e tal, fizemos uma auditoria interna, verificamos que, sei lá, de repente achou mais um juiz que vendia sentença, esse cara foi demitido, e aí o tribunal começa a fazer toda uma campanha para restaurar a sua imagem. Se ele não fizer isso, o que vai acontecer? Ele vai à falência. Só que você não tem como falir um tribunal estatal, porque na prática o tribunal estatal, o incentivo que ele tem é, se ele fizer merda, ele recebe mais dinheiro. Então, nessa parte, que alguém pode argumentar falando: não, mas vai ter venda de sentença. Pode acontecer. Não estou dizendo que não vai. Como eu disse, uma sociedade libertária ela pode ter conflitos. E terá, mais do que pode. Não é uma questão de possibilidade, é uma questão de certeza. Vai ter conflitos. O convívio entre humanos gera conflitos. Você pode ter uma disputa ali sobre um contrato. Duas pessoas assinam um contrato e definem: tal tribunal vai ser o nosso tribunal de arbitragem. Mas estamos brigados aqui, deu treta. Então beleza, vamos levar lá para o tribunal e vamos ver o que um juiz ali, um árbitro neutro, isento, diz para as partes, entendeu?
E isso é basicamente como seria o ordenamento jurídico numa sociedade libertária. Grandes contratos, assim, e até pequenos, grandes e pequenos contratos, você poderia ter, dependendo do tamanho de firma, né, uma comarca, assim, né, uma empresa de justiça que ela seria especializada, sei lá, em grandes contratos, entre, tipo, sei lá, multinacionais, entre, sei lá, dar um exemplo aqui, uma empresa de aço que produz aço em vários lugares e ela vende prioritariamente para várias montadoras de veículos. E aí é como um contrato muito grande, de muitos valores, muitos bilhões de dinheiro envolvido. Então, pô, vamos fazer aqui numa empresa que ela é especializada nisso. Então, você poderia ter vários nichos. Você poderia ter, por exemplo, uma empresa que ela se especializasse, uma empresa de juizado, que ela se especializasse só em contrato de locação entre pessoas físicas, por exemplo. Você poderia ter uma outra que fizesse isso para contrato entre PJs, entre pessoas jurídicas. E aí você teria várias especializações. E isso levaria a uma descentralização da justiça, de modo que cada pessoa procuraria aquele tribunal que fosse de acordo com a sua necessidade. Claro, também de acordo com o valor que ela pode pagar por alguma coisa. O que nos leva ao outro ponto. Como que funcionaria uma sociedade libertária no aspecto de polícia? A meu ver, isso poderia funcionar de diversas formas, mas a forma que eu vejo funcionando da melhor forma, assim, com perdão da redundância, como eu penso que seria o mais interessante, seria uma espécie de modelo de contrato de seguro. Que é tipo assim, você contrata uma seguradora. Pra que hoje, de maneira geral, por que você contrata uma seguradora? Sei lá, eu vou contratar um seguro contra incêndio e roubo de carro. Porque, sei lá, se meu carro pegar fogo ou se alguém roubar meu carro, eu tenho um seguro e me devolvem o veículo, devolvem o valor do veículo caso ele pegue fogo. Ou sei lá, de repente eu moro numa área que tem muita queda de árvore, então eu vou fazer um seguro contra a queda de árvore. Aí, sei lá, caiu a árvore no meu carro e a seguradora fala, caiu a árvore, né? Vamos ter que pagar outro carro aí pro indivíduo, tá segurado. Porque na prática, o que é uma seguradora? Ela é um grande fundo, um grande colchão de dinheiro que é tipo assim, o que a seguradora mais quer no mundo que aconteça? Que você pague o seu seguro a sua vida inteira e você nunca seja roubado. Sei lá, eu tenho um seguro contra roubo, queda de árvore e incêndio. Cara, que seu carro nunca seja roubado, que ele nunca pegue fogo e nunca caia uma árvore em cima dele. Porque aí você vai me pagar o dinheiro e nunca vai usar o seguro. Você nunca vai precisar. Lógico, tem algumas seguradoras que oferecem outras coisas. Tipo, sei lá, meu pneu furou. Você chama a seguradora, leva um guincho, entendeu? Tem um borracheiro. Tem várias formas de contrato de seguro hoje em dia. Quem paga seguro de carro tá ligado do que eu tô falando. Se você quiser deixar aí mais ou menos o que você tem de benefício no seu contrato, também comenta aí que, além de ajudar a engajar o vídeo, aumenta a profundidade e o debate aqui do vídeo, né? A conversa aqui entre nós. Então você tem várias formas de contrato. A meu ver, o sistema de polícia ele funcionaria exatamente assim por contrato. Você tem uma seguradora que ela tem uma força policial, que ela precisa garantir a segurança de uma região. E ela faz um contrato com você dizendo, olha só, a gente se compromete a, se você tiver, sei lá, seu celular roubado, a gente tenta achar o vagabundo que roubou, ou teu carro, ou qualquer bem roubado, né? Se tiver um furto ali de qualquer coisa, a gente tenta achar o vagabundo que roubou. Se a gente falhar, a gente paga você. E aí você já começa a gerar um incentivo que a polícia estatal não tem. Como que a polícia estatal funciona? Se um policial encontrar o ladrão do seu celular, vamos pegar um exemplo de um roubo de celular, que está em alta, né, graças à galera que fez o L, né? Então, tá tendo mais roubo de celular. Se o policial encontrar o ladrão que roubou o seu celular, ele vai receber mais ou menos por isso. Nada, absolutamente nada. Ele não vai receber nenhuma bonificação, nem nada do tipo, porque simplesmente não há incentivo para o policial correr atrás do bandido. E muitas vezes, na verdade, há um desincentivo para o policial correr atrás do bandido, porque se ele prender o bandido, como a justiça estatal é basicamente uma merda, ela vai soltar o bandido. E se o bandido for algum cara meio perigoso, meio maluco da cabeça, ele pode ir lá pegar uma arma e acabar matando o policial, como acaba acontecendo algumas vezes, tá? Então, quando você para analisar a forma como a justiça estatal funciona, ela causa um desincentivo para o policial fazer o trabalho dele, que é prender o bandido. Porque se ele prende o bandido pode querer se vingar, sai da cadeia e mata o policial. Então, o policial tem, obviamente, ele quer proteger a população, mas o primeiro incentivo dele é que ele ficar vivo. Então, às vezes, você pode ter um desincentivo do policial prender o bandido em primeiro lugar. Dentro de uma sociedade libertária, a meu ver, o modelo de contrato ele seria adotado da seguinte forma. A gente faz esse modelo, a gente indeniza. Mas e um policial que é muito bom em pegar bandido? Esse cara poderia começar a ser disputado, porque digamos que o cara é um investigador muito bom. Ele é um detetive assim muito bom, que ele consegue ter uma expertise nisso, de, sei lá, de repente o cara é muito bom
ter uma memória fotográfica boa, de olhar assim para um cara, sei lá, de repente o cara tá com um boné assim, cobrindo o olho, uma balaclava, né, cobrindo só os olhos, e o cara consegue ter uma memória muito boa, ele consegue olhar para o olhar assim da pessoa e, sei lá, de repente um traço do nariz, o cara é bom nisso, ele tem essa habilidade natural. E ele consegue pegar muito bandido com base nisso, fazendo o reconhecimento, e depois ele consegue provar, porque ele monta o caso e prova. Um detetive bom. Esse cara, ele seria disputado por uma empresa, por várias empresas? Com certeza. Por quê? Se eu tenho um cara desse na minha folha de pagamento, ele presta trabalho pra mim, eu posso, sei lá, de repente o cara é meio que um popstar, entre aspas, assim, ele é famoso por ser um bom empreendedor na área dele, um bom trabalhador na área dele. Então esse cara, eu poderia fazer uma propaganda usando do artifício de que, olha só, esse sujeito aqui que é muito bom em investigação, sei lá, tem uma taxa de resolução de crime de 80%, ele trabalha para mim, então contratem a minha agência, não contratem a do concorrente, entendeu? Porque todo o incentivo para a polícia numa sociedade libertária, como a lógica fundamental de como você restitui um crime seria mudada, porque assim, quando acontece um crime, a vítima é sempre o Estado. Por mais bizarro que seja, o Estado ele se entende como vítima do roubo do seu celular. O celular é seu, mas o Estado acredita que ele é a vítima. Então, quando ele vai punir o indivíduo, não é tipo assim, o cara roubou o meu celular, portanto, quando for ter um julgamento, é eu contra ele tentando provar que ele roubou meu celular. Não, você, foda-se, problema é seu, se vira, você é só o trouxa que vai pagar esse circo, e é o Estado contra esse cara. É o Estado processando ele. Aí, quando o cara vai preso, isso se ele vai preso, se não tiver audiência de custódia, ele foi liberado, enfim, toda essa merda que acontece. Se ele for preso, você ainda vai ser roubado para trabalhar, enquanto você trabalha, para poder sustentar o vagabundo na cadeia que roubou seu celular. E se vira aí para pagar outro. Então, é um completo desincentivo na justiça. Na verdade, é uma anti-justiça. Dentro de uma sociedade libertária com esse modelo de seguro, o policial teria todo o incentivo para capturar o bandido ou restituir o bem. Por quê? Se você tem uma empresa que não consegue capturar o bandido nem restituir o bem, por que você contrataria essa seguradora em primeiro lugar? Ou essa empresa de polícia, vamos dizer assim? Ela não teria competitividade no mercado, sei lá, digamos, a taxa de resolução de crime dela é de 30%. A da polícia, isso que eu estou dizendo que ela é bem mais eficiente que a polícia. A polícia chega a 4% de resolução de crime, em média. Então, ela tem 30%. Pô, os concorrentes dela tem 60%, tem 90%. Essa empresa não está tomando uma surra do competidor, ela está tomando um espancamento. Então, não tem como você competir com esses números. As pessoas sempre vão buscar a empresa mais eficiente. Assim como, por exemplo, você contrata... você vai contratar um profissional de, sei lá, instalar alguma coisa na sua casa, sei lá, digamos um ventilador. Você vai contratar um cara que você nunca viu na vida ou alguém que tem uma reputação, sei lá, de repente o cara chega e fala, pô, sou formado em elétrica e tal. Porque, sei lá, você contrata qualquer Zé aí, você liga o ventilador explode. Pode acontecer uma merda dessa. Então você tem sempre um incentivo, isso é natural do ser humano, de querer buscar alguém que seja o mais capacitado possível para exercer uma função. Eu só acho engraçado que isso é verdade. Você chega para as pessoas e fala isso para elas e elas, não, é verdade, não, você tem razão, tal. Só que por causa da doutrinação do Estado na cabeça das pessoas, quando você começa a falar de tipo assim, não, e se a gente privatizasse tipo tribunais, justiça, essas coisas, polícia, ela fala, não, isso aí tem que ser do Estado, isso aí só o Estado pode prover, mas joga esse argumento para tipo assim, digamos, sei lá, instalação de ar-condicionado, vamos pegar um exemplo aleatório aqui. Somente o Estado pode prover instalação de ar-condicionado. Você acha que vão ter mais ou menos acidentes com ar-condicionado? Você acha que ar-condicionados vão se tornar melhores ou piores instalados? A resposta é óbvia, vão ser piores. Porque o Estado não consegue prover nada direito, o Estado não consegue fazer alguma coisa da forma correta. E assim, dentro desse modelo, isso é o que eu coloquei que eu acho que seria a melhor forma. Pode ter outra pessoa que pode olhar assim e falar, cara, esse cara tá falando muito besteira, eu tenho essa ideia aqui que é revolucionária, vai ser bem melhor. E pode ser bem melhor mesmo, porque na prática, hoje em dia, quando o Estado monopoliza o combate ao crime e as leis, né, o ordenamento jurídico, tribunais, essas coisas, você só tem uma forma de combater o crime, que é a forma que o Estado permite. Você não tem outras formas. Porque, por exemplo, você quer um exemplo? Vamos entrar numa coisa mais polêmica aqui. Um pouco do que o Renato 38 fala, que é a questão do mercado descentralizado da morte, que é você fazer apostas de quando pessoas vão morrer. Isso poderia ser legalizado na forma de um caçador de recompensa. Que é, por exemplo, digamos, o Zezinho é um criminoso em série. O cara, sei lá, matou 5 pessoas num
no Ancapistão A, matou mais 3 no Ancapistão B e matou mais 8 no Ancapistão C. E dizem os rumores ali, denúncia anônima, que ele foi visto na área do Ancapistão D. Bom, você poderia ter empresas dessas áreas A, B e C, né, onde ele cometeu crimes, no qual ele foi julgado à revelia, né, no sentido quando ele não apareceu para apresentar provas, se defender. Então, tipo, basicamente ele foi condenado e, sei lá, ele foi condenado à morte. E cada uma dessas empresas botou uma recompensa para, tipo assim, sei lá, 20 mil reais, vivo ou morto. Tipo, vamos lá, vamos tentar achar o cara. Se você consegue, dentro de uma sociedade libertária, outro ponto importante também é que você terá um armamento civil, tipo, brutal. E quando eu falo brutal, é tipo assim, pra mim, deveria ter oferta de fuzil de assalto na Americanas e oferta, sei lá, de Black Friday, de munição na Magazine Luiza e a Casa Bahia poder você comprar um tanque de guerra no crediário. E eu não tô sendo irônico, eu tô falando sério aqui. Que alguém pode olhar e falar, não, o cara tá exagerando. Não, eu realmente defendo que você deveria poder comprar um tanque de guerra em qualquer lugar. Tipo, sei lá, eu quero comprar um caça pra mim. Foda-se, compra. Eu quero comprar um porta-avião pra eu guardar minha coleção de caça de guerra. Foda-se, compra. Eu quero comprar uma garagem gigantesca pra poder guardar minha coleção de tanque de guerra que eu tenho. Foda-se, compra. Pra mim, armamento civil não tem que ter nenhuma restrição. Tem que ser nesse nível. Até porque armamento civil ajuda a diminuir os crimes, tá? O único lugar que tem desarmamento civil e tem crime baixo é o Japão, mas o Japão é uma questão cultural, não é uma questão não por causa do desarmamento. Apesar do desarmamento tem crime baixo, não por causa do desarmamento, entendeu? E lá é muito fechado culturalmente, então tem esse problema. Então assim, você tem mais gente armada numa sociedade libertária. Você poderia ter caçadores de recompensa profissional? Sim, poderia. Mas ao mesmo tempo também, qualquer Zé da esquina lá poderia falar, puta, aquele cara ali é o Zezinho lá, aquele assassino procurado lá que tá a foto dele em toda a televisão. É ele mesmo. Vou tentar prender ele. Qualquer pessoa poderia dar voz de prisão, não só policiais. E se o cara resistir? Mete bala nele. Se ele morrer, problema dele. A recompensa tá vivo ou morto. Não tá especificando. Então até seria melhor para criminosos, melhor assim no sentido pra gente, pior pros criminosos, porque um criminoso ele teria muita dificuldade de fugir numa sociedade libertária. Porque, primeiro, você poderia ter, e não há motivos para não ter, um trabalho de inteligência integrada entre diversas agências de polícia. Não tem por que elas não cooperarem entre si, porque, sei lá, de repente ela tem jurisdição de um determinado território e o cara fugiu para outro território. Então, tipo, ele fugiu para outro território. Problema dos caras lá, não. Você pode trabalhar com outra agência. Falar, olha só, a gente tem essas informações aqui do cara, sei lá, de repente alguém observou os comportamentos, os padrões do cara. O cara tem um histórico de, sei lá, se disfarçar, alguma coisa assim, enfim. Ou ele tem alguma, sei lá, de repente o cara é manco de uma perna, alguma característica assim que consegue ajudar a pegar o cara, entendeu? Isso pode ser passado, não tem nenhum motivo para que empresas não cooperariam entre si para poder pegar um vagabundo. E ao mesmo tempo, pro vagabundo seria horrível, porque ele sendo procurado e tendo uma recompensa pela cabeça dele, bom, qualquer pessoa vai querer fazer uma grana, né? É só pegar um vagabundo. Então, literalmente, qualquer lugar que ele tiver, de repente o cara se hospeda no hotel e o dono do hotel reconhece, ele pode ligar ali pra uma agência de segurança e falar, o tal do Zezinho aqui, que é o procurado ali, tá no meu hotel aqui, quarto, sei lá, 52, no quinto andar. E chega a agência de polícia ali, cerca o prédio e pega o cara, entendeu? E aí ele, por ter dado a informação que ajudou na captura do cara, pode receber uma grana, entendeu? E isso poderia acontecer, ou simplesmente você poderia ter uma espécie de, pra trazer pra um personagem que seria o mais próximo que a gente tem de um caçador de recompensa, uma espécie de um Punisher, o Frank Castle, tô falando do Justiceiro, né, em português. Você poderia ter, sim, o que ele faz na série, né, do Justiceiro, pra quem não viu na Netflix, acho que ainda tem, né, não lembro agora. Mas se não tiver, procura na internet aí que é muito boa, vejam a série do Justiceiro. John Battle, mano, muito foda. Fez um Shane perfeito e depois fez um Justiceiro perfeito. O cara é brabo. E ele tinha que fazer mais filme de ação, mano, porque ele tem aquela cara de brucutu de filme de ação, mano. Ele é foda. Como o pessoal fala, ele é um galã feio. Eu acho engraçado quando chama ele disso. E ele é um cara da hora. Também pessoalmente, assim, você vê que ele tem umas opiniões legais. Tem um vídeo dele que ele foi no John Battle, no Joe Rogan, né? Ele dando uma entrevista falando sobre masculinidade tóxica, que ele acha isso uma besteira. Então, cara, você vê que o cara é da hora também, pessoalmente, não é só um bom ator. E um cara como ele, assim, um Frank Castle da vida, né? Poderia sim ser um caçador de recompensa, porque ele poderia caçar vagabundo por aí, ser bom nisso, e fazer disso a profissão dele, por que não? E isso daria um benefício social para todo mundo, porque primeiro, os caras saberiam que estão sendo caçados, haveria um desincentivo para o cometimento de crimes, e a sociedade ficaria mais segura.
não tem por que não acontecer isso. E o tal mercado descentralizado da morte, que o 38 tanto fala, cara, poderia rolar. Alguém poderia, o próprio Frank Castle, assim, vamos colocar, né? Poderia apostar que o Zezinho lá, o nosso criminoso hipotético em série lá, que tá matando todo mundo, vai morrer no dia, sei lá, 2 de abril de 2025. E aí, no dia 2 de abril de 2025, ele mata o cara porque ele sabe onde o cara tá, entendeu? Isso poderia super acontecer, não tem por que não, entendeu? E até as próprias famílias das vítimas poderiam colocar uma recompensa pela cabeça do cara, caso fosse um criminoso, ou sei lá, de repente você foi roubado e você vai na polícia, faz um retrato falado do ladrão e você mesmo faz propõe uma recompensa ali, sei lá, se o cara recuperar meu celular ali, ajudar a recuperar meu celular, eu pago 100 pro cara, por exemplo. Não precisa ser uma recompensa gigantesca, pode ser tipo, sei lá, 50 conto. Sabe quando alguém perde o cachorro, o gato, o periquito, o passarinho, alguma coisa assim, coloca, pô, passarinho perdido, gato perdido, cachorro perdido, e você recebe uma grana lá quando você ajuda? Então, nessa mesma coisa, só que dessa vez, ao invés de você achar meu cachorro perdido, é tipo achar o vagabundo que matou alguém, ou roubou meu celular, ou fez algum outro tipo de crime que não vou falar aqui, mas a plataforma não gosta, mas também poderia ter recompensa pra eles, tá? E assim, isso tornaria a vida dos criminosos um inferno na sociedade. Eles não iam conseguir dar muito certo, assim, se dar muito bem, empreendendo no crime, porque hoje em dia o Estado praticamente convida as pessoas a cometerem crimes. É aquilo, se você mata alguém no Brasil, a chance de você ser pego com isso é de 4%. Aliás, não, acho que é menos de 1% dos homicídios. Acho que é 1% dos homicídios são resolvidos. Agora, um exemplo, se você abre uma empresa, de cada 5 empresas que são abertas no Brasil, 4 fecham. Então você tem 20% de chance de empreender e se dar bem, e de matar alguém você tem 99% de chance de escapar disso. O roubo, a taxa de resolução do Estado é de 4%. Então de cada 100 roubos, 4 são pegos. Então o que esse país diz pra você? Que é melhor você ser ladrão ou você ser trabalhador? Se você tenta empreender, você tem 20% de chance de sucesso. Se você tentar roubar alguém, você tem 96% de chance de sucesso. Isso é um desincentivo absurdo ao trabalho, à honestidade. É basicamente um incentivo para, tipo, não, vamos ser bandido mesmo, que bandido é o que compensa, qualquer coisa se eu for pego, é só para comprar uma cervejinha, tá tudo certo. E o juiz da audiência de custódia solta você para poder roubar de novo. Como teve um caso aí do cara que foi solto, né, porque fizeram uma avaliação psiquiátrica dele e falaram, nossa, mas veja bem, ele tá bom para sair, né, em sociedade, ele não é mais um cara violento. E aí ele cometeu um crime de violência sexual contra a filha dele e matou a filha dele, né? Teve um caso recente aí que saiu na mídia. Então, né, você vê como que esse sistema é falho. Eu não vou entrar muito aqui na questão de prisão, porque eu já fiz um vídeo sobre como poderia funcionar um sistema prisional dentro da sociedade libertária. Vou deixar aqui na descrição. Mas é como eu falei, isso aqui são só algumas ideias de como poderia funcionar um tribunal privado. Basicamente seriam resoluções de disputas, cada tribunal se especializando numa determinada área civil, área criminal, área de contratos. Isso poderia ser feito de maneira descentralizada, ou seja, não teria uma hierarquia gigantesca, mas poderia sim ter uma corte de resolução acima dessas, né, para tipo ser uma espécie de Suprema Corte. Alguém poderia ter um contrato entre esses indivíduos, né, esses empreendedores dessas áreas, e de modo que resolveria a disputa. E em última análise, ninguém quer prolongar uma disputa, porque alguém pode fazer um argumento assim, mas e se o cara não aceitar a disputa? Bom, dentro de uma sociedade libertária, todo mundo entende como a propriedade privada, o respeito a contratos, essas coisas como um norte cultural a se seguir. Então, alguém que recuse isso, sei lá, de repente não execute um contrato mesmo depois de uma decisão de arbitragem contrária, essa pessoa pode ser punida porque simplesmente não no aspecto do tribunal, mas no aspecto social de que ninguém querer se associar com ele, entendeu? Então isso seria uma forma de uma vingança cultural, vamos dizer assim, contra essa pessoa, porque simplesmente, cara, a gente aqui está tentando respeitar a propriedade privada, você não respeita a propriedade privada, então a gente está boicotando você. Então isso poderia ser uma forma de boicotar esses indivíduos também. E hoje em dia, na verdade, todo mundo tem um incentivo gigantesco para poder fugir da justiça estatal. Olha o que aconteceu, por exemplo, vou pegar outro caso recente, o caso do Robinho. O cara cometeu um crime em 2013 e só 11 anos depois ele foi ser preso. Isso que ele foi julgado no final do ano passado, né? Acho que 2022, se não me engano, que ele pegou o julgamento. Então 9 anos depois, olha isso.
cara cometeu um crime 9 anos depois só que ele foi julgado e condenado, para depois, só mais 2 anos depois, ele finalmente ser preso para começar a cumprir os 9 anos de cadeia. Então você vê como que o Estado é excelente, e não é só tipo assim, o Brasil, né? Não, o Estado italiano, que a galera fala, país de primeiro mundo, país bom. Não é simplesmente a mesma coisa. Então, deveria ser privatizado o tribunal no Brasil? Sim. Deveria ser privatizado a polícia no Brasil? Sim. Deveria ser privatizado a polícia no mundo inteiro. E também o armamento civil deveria ser liberado, né? Mas é bizarro, porque as pessoas acham que assim, o político me autorizou a ter arma, então agora o político sabe quantas armas eu tenho, onde eu comprei, munição que eu comprei, de quem eu comprei, quando eu comprei. Aí o pessoal fala, não, isso é armamento civil. Não, isso é desarmamento civil travestido de armamento civil. Armamento civil é você poder comprar um tanque de guerra no crediário das Casas Bahia em 12 vezes sem juros. Isso é armamento civil. Qualquer outra coisa abaixo disso é desarmamento civil, e desarmamento civil é o caminho mais fácil para implantar o socialismo. Então, se você curtiu esse vídeo aí especial dos 911 inscritos, né, especial de 1º de abril, dia da mentira, né, que é quando o Estado diz que protege você, e não, ele não protege você, na verdade o Estado protege os criminosos de você, então essa que é a verdade, porque apesar que o Estado é uma organização formada 100% por criminosos e bandidos muito mais perigosos do que quaisquer outros na história. Se você curtiu esse especial, deixa o like, deixa o seu comentário, sei lá, comenta alguma coisa, sei lá, comenta aí, coloca a hashtag 911, pra você saber que você chegou até o final, que é o 911, né, que é o número de emergência. Na descrição você vai encontrar também, além dos links da Manifesto 38, né, como eu falei no começo do vídeo, camiseta deles, você também tem os links dos outros parceiros do canal, a Ana, que é quem faz as thumb aqui do canal, você tem o Nathan da Make English, que é quem pode dar aulas de inglês, todo mundo libertário, estou me cercando de libertários, né, pra ter uma rede aí de influência assim com essa galera, poder ajudar eles, né, tipo, passar, tô precisando de alguém para fazer thumb, contrata a Ana, tô precisando de aprender a falar inglês, vai ser lá na Wizard, lá essas corporações gigantescas aí, cara, ajuda um pequeno empreendedor, vai lá, fala com o Nathan, troca uma ideia com ele, inscrito aqui do canal tem desconto. Na Manifesto 38 também, você pode comprar camiseta, ajudem os empreendedores libertários. E também ajude esse empreendedor libertário que vos fala, né? Com o canal do YouTube, você pode ajudar através de Bitcoin Lightning ou Nano, que são as doações via criptomoedas, ou você pode ajudar via Pix, que é o contato.libertario03@gmail.com. Siga nas redes sociais também, estão todas aqui na descrição, além do vídeo que eu vou deixar sugerido aqui, que é sobre cadeias numa sociedade libertária. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.